Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o advogado programador especializado em finanças descentralizadas e tokenização. E hoje eu quero conversar com vocês sobre tokenização imobiliária. Esse vídeo é para você que pretende adquirir um token que está sendo vendido para você no contexto de um projeto de tokenização imobiliária e também para você que é empreendedor. Nós, no nosso escritório, recebemos muitas consultas, tanto de pessoas querendo saber se devem ou não adquirir tokens que estão sendo oferecidos, quanto de empreendedores que pretendem realizar projetos de tokenização imobiliária. Então, o objetivo desse vídeo é trazer alguns esclarecimentos. E vamos começar com questões básicas. Primeiro, em relação a você que pretende adquirir um token imobiliário. Não faça isso antes de consultar um advogado especializado em tokenização e também em direito imobiliário, ou se não for direito imobiliário, é uma matéria que todos os advogados, geralmente fazem graduações, há muitas disciplinas sobre direitos reais, uma vez que se trata de algo muito básico. Então, o advogado às vezes não precisa ser especialista, a depender da situação, mas precisa entender muito bem também sobre tokenização. Se achar um advogado que tenha, quanto mais especialista ele for, em determinados assuntos, às vezes você pode consultar mais que um também, melhor, você vai ter mais garantia, porque geralmente negócios imobiliários são negócios onde você vai ter que fazer um aporte de recursos significativo. E para você que é empreendedor, o que eu posso dizer para você? Bem, primeira coisa, básica, né? Hoje em dia não dá para querer fazer, falando português claro, né? Não dá para querer fazer as pessoas de idiotas, certo? Porque, embora seja forte, né, esse termo, mas é importante dizer isso, porque há muitos projetos, né, que muitas vezes tentam, como é que eu posso dizer assim, subestimar a inteligência das pessoas, e isso é muito grave. Por quê? Porque nós estamos diante de uma seara altamente formal. O formalismo impera no âmbito dos direitos reais, dos direitos imobiliários. Então não adianta, por exemplo, você pode, antigamente era mais fácil, você era empreendedor, aí você contratava lá um corpo jurídico com 100 advogados, com doutorado, pós-doutorado, e aí o advogado ele tem a habilidade de criar argumentos coerentes, que é uma diferença entre verdade e coerência. Então todo advogado ele é capaz, eu sempre digo, todo advogado ele é capaz de formular uma tese para a esquerda e imediatamente ele consegue formular uma tese para a direita. Tá? Só que não significa que as duas sejam verdadeiras. Mas a gente sabe também, aqui abrir um parênteses no âmbito do direito, que alguns advogados eles têm algumas teorias um pouco malucas também, da verdade, baseadas em algumas coisas de filosofia da linguagem, que eles acham que tudo é linguagem, porque eles se acostumam tanto com o desenvolvimento, né, da linguagem, estudo, então eles já começam a confundir, eles acham que a árvore é linguagem, né, que tudo se trata, no final das contas, de linguagem, mas o fato é que as pessoas hoje pressupõem aquilo que os filósofos chamariam de uma ontologia realista, que de fato há uma diferença entre o que eu penso acerca dos objetos e os objetos. Então, por exemplo, quando eu estou com frio, não é psicológico. As pessoas não acreditam que seja uma questão linguística. Então, não adianta, você vai querer formular a melhor argumentação possível, tá? Só que você tem uma disciplina que, conforme nós mostramos aqui no livro, ela começa lá, né, já é muito conhecida desde o direito romano. Né? Aqui eu cito, que nós estamos aqui, inclusive, é importante dizer que no nosso livro falamos, inclusive, estamos até o Pontes de Miranda. Né? Quem que não conhece o Pontes de Miranda? Aqui usamos também aqui, teve um autor romano, que nós citamos aqui, eu acho que não sei se foi o Piano, deixa eu confirmar aqui para vocês, foi Gaius, né? Citamos até Gaius aqui. Então, ou seja, esse é um assunto, né, que os advogados em regra conhecem. Então não adianta querer, por exemplo, utilizar conceitos como blockchain, transparência, redução de custos, para tentar enganar as pessoas, porque no final das contas isso fica muito feio, certo? Então, feita essas considerações, o que a gente tem que
entender quando a gente fala sobre tokenização imobiliária? Primeiro, são 2 pontos. Entender por que está sendo utilizado token e smart contracts e blockchain em uma determinada operação imobiliária. Essa é uma questão fundamental. Faz sentido utilizar ou não faz sentido? Quando que faz sentido? Quando tem efetiva redução de custos ou facilita a prestação de contas. São as principais características que você vai ter em processos de tokenização. Questão de redução de custos é a eliminação de intermediários, né? E a questão da prestação de contas, a questão da blockchain, do uso da blockchain. Porém, já abrindo aqui um parênteses para vocês, essas características, redução de custos e blockchain, elas só funcionam se de fato você estiver utilizando a blockchain e os smart contracts. Como assim, Fernando? Se o sujeito já está tokenizando, você está falando que ele não está usando smart contracts? Não, eu estou querendo dizer o seguinte: utilização da forma correta. Qual que é a forma correta? É justamente a forma sem intermediação. Então, o que acontece muito é que você tem, às vezes, alguns projetos, tá? Não estou querendo fazer juízo de valor aqui, certo? Mas apenas trazer questões técnicas. Que existe tokens, o caso clássico, vou trazer um caso clássico que não é de tokenização imobiliária, mas faz muito sentido, que é o caso do Nubank. Vocês devem ter ouvido falar da chamada Nucoin, que o Nubank criou. Bem, eles contrataram uma das equipes mais qualificadas que hoje tem de desenvolvimento blockchain para desenvolver a tal da Nucoin. Então eles criaram lá um sistema com blockchain, investiram uma fortuna. E aí o que aconteceu? Quando eles lançaram, né, a Nucoin, aconteceram umas coisas interessantes, porque daí começou a subir o preço, né? Aí as pessoas quiseram, houve uma corrida ali, né, para usar o aplicativo, e de repente o que acontece? Ninguém conseguia mais comprar e vender Nucoin. Por quê? Se estava na blockchain, se tinha sido feito pela Polygon, né, o pessoal da Polygon. Eu acredito que com toda certeza acho que foram eles mesmos. Qualquer coisa, se não foram, vocês coloquem, mas eu acho que foram o pessoal da Polygon. Ou seja, um pessoal altamente capacitado. E pô, a blockchain não é um negócio que é automatizado, que não sai do ar. Como é que de repente o negócio sai do ar? Por quê? Porque eles estavam negociando esses tokens por meio de aplicativos. Eles, na verdade, eles não fizeram nada de inovador. Eles simplesmente adicionaram uma camada a mais, que era a camada de tokenização. Mas na prática, se eles não tivessem contratado a Polygon, eles poderiam ter continuado comercializando a Nucoin da mesma forma. Então eles, infelizmente, né, as pessoas que compraram a Nucoin não conseguiram aí finalizar, né, conseguiram liquidar os lucros, realizar os seus lucros. Hoje estou falando um pouco devagar porque estou gravando de madrugada, mas resolvi gravar aqui. Então, assim, veja que não adianta eu falar que eu estou usando uma tecnologia, né, se na verdade essa tecnologia é só uma maquiagem. Que, na verdade eu não estou usando, efetivamente. Eu tenho ela, mas eu não estou usando. É como se eu pegar aqui, vamos fazer uma analogia aqui com instrumento musical, né? Que eu gosto muito de tocar guitarra. É igual eu, por exemplo, comprar uma super de uma guitarra, né? E aí, quando eu vou tocar, quando eu vou me apresentar, eu pego ali um violão que está jogado no canto e a minha outra guitarra está ali. Mas eu falo, não, mas eu tenho minha super guitarra. Mas eu não estou usando ela. Então, do que adianta? Tá? Então, essa é uma coisa que você tem que primeiro verificar, né? Se esses smart contracts, que os tokens, eles são emitidos por smart contracts, eles de fato estão sendo utilizados conforme a sua finalidade. Qual que é a finalidade do smart contract? Se você for estudar os textos do criador do conceito, que é o Nick Szabo, ele vai falar redução de custos de intermediação, aumento da segurança cibernética dado a despersonalização das operações. Então, essa é uma questão que você tem que prestar muita atenção. Uma segunda coisa, a questão jurídica, certo? Quando que você pode utilizar que é a tokenização imobiliária, já poderia utilizar, né? Que basicamente é você utilizar smart contracts. Essa que é a grande ideia, na verdade, assim, é você conseguir usar os smart contracts para conseguir
a automatizar os processos que de repente você hoje não está fazendo de forma automatizada. Então, se por exemplo hoje você já lançou um projeto de tokenização imobiliária, mas não está fazendo isso que eu estou falando, você tem que pensar seriamente em se essa tua equipe de desenvolvimento está fazendo o trabalho certo. Porque pode ser que não que eles estejam fazendo o trabalho errado. Eles podem estar fazendo aquilo para o que você contratou eles. Se você contratou eles para criar token, eles estão criando tokens para você. Agora, se você quer contratar de repente, se você quer trazer esses benefícios para a tua empresa, aí você vai chegar para o desenvolvedor e falar assim, olha, você sabe usar smart contracts para automatizar processos que hoje não estão automatizados, de modo a reduzir custos de transação, incluindo custos advindos da intermediação? Aí você vai ver se o cara sabe ou se o cara não sabe. Isso nós vemos muito, essa redução de custos de transação, muito no âmbito das finanças descentralizadas, né? Isso os protocolos conseguiram provar que é possível. Ainda que sempre ressalvando, né, a existência de riscos, a questão da profissionalização e tal, mas não vamos falar de DeFi. DeFi, inclusive, tem um vídeo anterior que eu falo da questão dos MEV bots. Então, essa é uma questão. Porque principalmente se você está investindo, né? Porque às vezes você está lá, investiu uma fortuna numa equipe de desenvolvimento que está só criando token para você. Aí você está perdendo dinheiro, né? E a questão jurídica? Bem, a questão jurídica, quando você usa os smart contracts para melhorar e para otimizar um processo que já está sendo realizado, você não precisa se preocupar com questão jurídica. Certo? Por quê? Porque toda a tua operação está respaldada no arcabouço legal. E o smart contract e a emissão de tokens e eventualmente a comercialização de tokens nesse contexto, ela vai ser uma ferramenta que não vai alterar em nada aquilo que a gente chama da substância e aí do negócio. E nós temos um princípio jurídico que tem sido muito aplicado no âmbito da tokenização, inclusive, tanto na União Europeia quanto no Brasil, que é o princípio da substância sobre a forma, o substância over form approach. Já mencionei em outras questões. Então, assim, a substância do teu negócio não está sendo alterada, está utilizando uma tecnologia a mais. Quando que começa a dar problema jurídico, quando a gente fala em tokenização imobiliária? É quando você quer vender a ideia da fração do imóvel por meio de token. E aí realmente é um problema, tá? É um problema, mas não significa que não tenha solução. Tem, e nós falamos aqui no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização, por meio de um exemplo, utilizando um contrato de promessa de compra e venda. Então nós falamos aqui, por exemplo, nessa hipótese, como que você pode criar um contrato de promessa de compra e venda. Nesse contrato de promessa de compra e venda, você criar regras relativas a um processo de tokenização. Então, regras referentes, por exemplo, quando que de fato essa operação, ela vai poder você vai poder exigir, por exemplo, que o proprietário do imóvel faça a transferência da propriedade para você. De repente você pode colocar ali, não, se o sujeito ele adquirir mais de 50% das frações dos tokens, por exemplo, aí você passa a ter um direito real contra o proprietário, e o proprietário, se ele não for e fizer alteração na matrícula, você pode entrar com uma ação, certo? Por quê? Porque todo o teu direito não está baseado na tokenização, o teu direito está baseado nas regras que são aplicáveis ao contrato de promessa de compra e venda. Que você pode fazer um contrato de promessa de compra e venda, ele não é direito real. Ele só vai ser direito real quando ele for averbado na matrícula, certo? Então, a tokenização aqui também não vai deixar de ser uma mera tecnologia para facilitar o processo. Só que veja bem, muita atenção aqui nesse ponto. O teu direito imobiliário, né, inclusive sendo você advogado, que está começando, que vai fazer uma análise de um projeto de tokenização imobiliária, você vai esquecer a questão dos tokens. Não importa o discurso de blockchain, etc. Então, você vai analisar um projeto de tokenização imobiliária, você vai ficar centrado na questão do contrato de promessa de compra e venda, por exemplo. Você vai analisar as cláusulas, você vai verificar se foi feito o registro, ou seja, todas as formalidades que são exigidas pela lei. Tá?
Uma coisa importante também, que a gente não deve, aqui esse exemplo que a gente dá no livro do contrato de promessa e compra e venda, deixa bem evidente o seguinte: o direito imobiliário, certamente, ele é revestido de formalismos, mas ele não tolhe o direito de propriedade efetivamente. Então o proprietário, ele continua com os mesmos direitos que ele sempre teve, inclusive de impor, por exemplo, restrições voluntárias ao direito de propriedade. E aí que é importante você conhecer as possibilidades que você tem, porque você vai ter que fazer. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com o direito posto. Não adianta querer fazer inovação numa seara que é estritamente formal, certo? Ah, Fernando, mas eu quero inovar. Eu estou insatisfeito com esse negócio do registro, eu não gosto do cartório, eu quero criar um projeto mesmo para tentar confrontar o sistema. Ótimo, ótimo, mas deixe claro para os seus compradores os riscos da operação, porque senão você vai cair em descrédito. Então você pode criar de repente um sistema aí que você vai chamar de tokenização imobiliária, mas efetivamente você não está conferindo direitos imobiliários. Se esse é o caso, você deve deixar isso claro para os consumidores, inclusive, porque senão você pode ter problemas. Se você fizer isso, você vai também demonstrar para o mercado que você está sendo ético, certo? Bem, eu acho que seria basicamente isso. Então, em síntese, o que a gente teria aqui, você tem que prestar atenção? Primeiro, você tem que prestar atenção se a tokenização está sendo usada ali, está fazendo sentido. Se existe uma conexão em casos onde você tem tokens relativos a frações, se existe uma conexão jurídica entre esses tokens e entre o direito imobiliário, e quais são os integrantes dessa relação jurídica? Porque uma relação jurídica, existem partes da relação que se relacionam, certo? Então você precisa saber quais são essas partes da relação. Por que eu estou falando isso? Porque se você, por exemplo, está adquirindo um token, existe uma propriedade, só que essa propriedade não está vinculada com o token. Ela está vinculada, ou melhor, e não está vinculada com você, porque teoricamente você adquiriu o token, então você tem que adquirir o direito imobiliário, o direito de propriedade. Mas não, ela está vinculada a um terceiro. Aí, o que acontece? Aí tem que ver os riscos, por exemplo, de insolvência desse terceiro. Você tem basicamente o que nesse caso? Você tem algo muito similar, alguns dizem que é pior, para mim não faz diferença nenhuma. Você tem algo muito similar aqui a um contrato de gaveta, certo? Caso você não tome cuidado com isso. E aí o que acontece? Aí essa pessoa ela pode ter, por exemplo, dívidas trabalhistas e pode ser executada e os seus direitos imobiliários vão para o vinagre ou viram pó, né? Conforme costuma se falar também no âmbito do mercado financeiro. Então essa é uma questão também de suma importância de você atentar. Só que aí, fora isso, então saindo dessa questão que eu estou dizendo para você, onde realmente você, quando você fala em tokenização imobiliária, você pressupõe negócios imobiliários, certo? E negócios imobiliários, eles não perdem as suas características, independente da tecnologia que você esteja utilizando para a realização desses negócios. Então, o que eu falei se aplica 100%. Mas há outros contextos também. Também há o contexto hoje também legal, regulado, que pode ser muito explorado por você que é empreendedor, que é a questão da lei da multipropriedade. A multipropriedade ela tem um negócio muito interessante, porque ela fala que a multipropriedade não se extingue, ainda que você seja detentor de todas as frações. Então ela pode ser muito utilizada em processo de tokenização imobiliária. E outras questões aí mais focadas na questão do uso, que de repente não vai ser tão importante, né, questões de registro, por exemplo, né? Vamos dizer que às vezes é um aluguel, né, uma questão mais de natureza, como é que eu posso dizer, mais de natureza contratual, né, que não tem, sem esse peso da questão
imobiliário. Então são direitos, não são direitos reais, né? São direitos contratuais. Embora os direitos reais também advenham de um contrato, mas a questão é que é de cunho obrigacional, cunho pessoal, né? Na verdade esse que é o termo que me fugiu aqui. Então é um vínculo pessoal que vai existir, não um vínculo real. E aí você vai ponderar no momento, por exemplo, às vezes pode ser que se o cara ficar inadimplente, por exemplo, você comprou um token que vai te dar, vai permitir que você fique, de repente, o final de semana num determinado local. Aí você fez lá aí a propriedade que você vai ficar pertence à empresa, por exemplo, tokenizador. Aí se o cara, você fez lá, sei lá, uma pesquisa, né? Você foi então ali preocupado, você fez uma pesquisa e viu, não, os caras não estão devendo para ninguém. Então ele não vai, ainda que ele arrume um monte de conta, uma semana, com certeza você vai conseguir exercer o teu direito. Dificilmente ele vai perder o imóvel. Então você tem que avaliar daí essas questões. E é muito importante, então, você se ater muito à natureza daquilo que está sendo daquilo que está sendo vendido. E qual que é o teu objetivo em relação àquele projeto? Isso vale tanto para o empreendedor, que vai criar o projeto, quanto também para o consumidor, certo? Então, em síntese, em resumo, não dá para querer fazer nada fora do que está no arcabouço legal, porém, esse arcabouço legal permite que você utilize os smart contracts e a tokenização de inúmeras formas. Você consegue melhorar muito o mercado imobiliário mediante o uso da tokenização, só que para isso você precisa ter pessoas que sejam capacitadas no assunto. Não adianta. Você pode contratar lá o melhor advogado do mundo, o cara pode ter se formado em Harvard, ter doutorado em Princeton, ter feito pós-doutorado em Oxford. Se ele não conhece tokenização, se ele não estudou esse assunto, se isso não faz parte da vida dele, se ele não tem uma familiaridade com a tecnologia, não vai adiantar de nada. Entendeu? Por quê? Porque o título não substitui muitas vezes o conhecimento. Muitas vezes é importante que você faça um mestrado, que você faça um doutorado, mas isso tem que ter relação com a tua atividade profissional. Por exemplo, posso fazer um doutorado em criminologia. O que isso vai me adiantar, por exemplo, para eu trabalhar com direito do meio ambiente? Talvez se for trabalhar com crimes ambientais, isso faça sentido. Então é muito importante para você que é empreendedor, você tem que se ater a isso. Por exemplo, eu sou advogado especializado em tokenização. Então, você não vai me chamar, por exemplo, lá se você tiver um caso complexo de direito de família, por exemplo. Fernando, você não sabe direito de família? Eu sei direito de família, já advoguei em casos de família, mas não sou especialista em direito de família. Não é a minha vivência, eu não vivo aquilo, eu não tenho aquela experiência de trabalhar efetivamente. Atuei em alguns casos, mas não tenho qualquer dom para isso. Então, preste muita atenção nessas dicas, que eu tenho certeza que a partir daí a gente vai começar realmente a criar questões inovadoras. E no próximo vídeo eu quero trazer para vocês uma solução tecnológica de uma empresa chamada Data Accuracy, que visa solucionar muitos desses problemas aí que eu mencionei nesse vídeo. Especificamente essa questão da diminuição dos custos de transação, o uso efetivo da tecnologia. Grande abraço.